Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou aproveitando esse momento aqui para gravar esse vídeo de maneira mais simples, sem edição, e vou colocar direto no Instagram e no canal. Se você estiver vendo no Instagram, aproveita para lá no canal assistir os vídeos que eu não posto no Instagram, tá bom? Vai estar um pouco de barulho externo, esse lapela aqui, ele ajuda um pouquinho o áudio a ficar maior, mas só que tem uma escola ali e realmente é barulhento, né? A mulher está falando no microfone e de dia é gente cortando gramado, então é difícil acertar um horário aqui para gravar. É difícil acertar um dia, né? Hoje não está ventando, então vou gravar assim mesmo, tá bom? O vídeo vai sem edição. Mas eu quero aproveitar aqui para deixar mais um recado para os irmãos, um aviso, né? Nesse mês é o mês só dos avisos. O vídeo que era para eu ter, os vídeos que era para eu ter postado há 3 dias atrás, eles estão mais atrasados ainda. Por todas aquelas questões que eu já expliquei para vocês e porque essa semana eu aproveitei para fazer algumas mudanças em casa, algumas mudanças na minha rotina, no meu calendário, e aí acabei atrasando mais. Então, vou aproveitar um momento como esse para dar avisos, para gravar alguma instrução, alguma coisa para os irmãos, para não ficar totalmente parado, né? E aí, se tudo der certo como eu estou planejando, agora eu vou avisar sim, né, para não marcar data. Aí eu posto o vídeo amanhã. Aquele vídeo de Efésios 6, de toda a armadura de Deus, e todos aqueles vídeos que eu listei para os irmãos na comunidade do canal, todos ali estão no mesmo esquema, só que eles estão atrasados. Se tudo der certo, amanhã eu já posto o de Efésios 6, de toda a armadura de Deus, continuação daqueles vídeos de Efésios. Eu vou pôr tudo na playlist de maneira organizada, tá bom? Então é o seguinte, o que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo é sobre o livro da lei. E algo que me pareceu fazer sentido, sobre os 144 mil. Eu estava ouvindo o livro da lei. Vocês sabem, eu estava ouvindo muito o livro de Enoque, estudando ele, por isso que eu estou ainda no segmento dos estudos de Enoque. Muito acréscimo, muita revelação que eu ainda nem postei no canal. E depois que eu escutei bastante o livro de Enoque, a gente tem que dar uma parada e escutar outras coisas, né? Aí eu fui escutar Naum, escutei Joel, escolhi esses profetas pequenos de 3 capítulos, 4 capítulos no máximo, e aí você já elimina um monte de profeta de uma vez. E eu escuto com atenção. Profetas pequenos como esses, que são importantíssimos, escatológicos, cada um com a sua preciosidade, eu escuto várias vezes. E depois que eu rodei esses profetas, veio no meu coração para eu estudar o livro da lei. Então eu passei a ouvir o livro da lei. E eu pensei comigo, um planejamento, eu vou ouvir todo o livro da lei, depois eu vou voltar e ouvir de novo, e aí numa terceira ou quarta vez, porque eu treino mais os ouvidos, né? Na hora de ler é só na hora de estudar, fazer aquelas pesquisas, porque eu treino mais os ouvidos. E aí numa terceira ou quarta vez eu vou fazer anotações. Mas logo na primeira vez que eu estava ouvindo o livro da lei, já começaram a vir várias revelações na minha mente. Dentro de Gênesis, dentro de Êxodo, dentro de Levíticos, dentro de Números, só que eu não escutei Deuteronômio ainda. Então, falta só eu escutar Deuteronômio para eu ir para uma segunda audição do livro. E eu percebi algumas revelações, só que eu quero destacar aqui uma para vocês, dentro de Números. Eu percebi que tem coisas dentro do livro de Números, por exemplo, que você não precisa ouvir pela segunda vez, ou ler pela segunda vez. Assim também no livro de Neemias e Esdras. Tem 2 ou 3 capítulos aí nesse livro de Neemias e Esdras, e em Números tem vários capítulos, onde Deus está falando muita genealogia e contabilidade das coisas. Você pode ouvir ali uma vez, ler ou uma vez, mas não precisa ficar repetindo isso, porque não vai ter utilidade para a gente. Se está aí na Bíblia é importante, em algum momento aquilo se encaixa, mas pelo que eu percebi ali num golpe de vista, não tem coisas proféticas e chega até a ficar enjoando, sabe? Ouvindo números e números e nomes e nomes e números. Então,
se pela primeira vez que você for ouvir e ler, você anotar esses capítulos e eliminar eles para não ouvir de novo, o livro fica menor. Porque não é fácil ler Levíticos. Não é fácil ficar ouvindo coisas assim que, sabe, já é difícil a pessoa ler o livro da lei. Até ela dar a volta na Bíblia toda. E depois passar por esses livros de novo. É difícil, né? Mas tem coisas preciosas aí. Coisas que a gente deveria estar lendo outra vez ou ouvindo, já que a gente tenha aberto aquelas janelas, aquelas portas, sobre as 7 festas do Senhor, a revelação delas, o ministério delas, a revelação das 2 casas de Israel, da transição de alianças, os acréscimos que a gente tem sobre o livro de Enoque. Então, se você com essa percepção espiritual, com esses acréscimos, você for ler os livros da Bíblia novamente, como o livro da lei e os profetas, você vai fazer uma outra leitura. O seu nível de entendimento espiritual vai ser outro, o patamar de revelação é outra. Então achei interessante quando eu cheguei no livro de Números, porque ali no capítulo 31, Deus ele vai fazer uma simbologia com 12 mil homens. Não são 144 mil, mas é como se Deus estivesse montando algo já para nos deixar um recado para o futuro. Ali em Números 31, você vai ter uma instrução, você vai ler uma instrução onde Deus vai dar uma última missão para Moisés, derrotar os midianitas. E para essa missão, que é a última, porque Deus avisa que vai recolher Moisés logo após isso, Deus fala para Moisés separar 1000 homens de cada tribo. Então você já tem o número 1000 e de cada tribo vai dar 12 mil e isso está escrito, 12 mil homens. Com 12 mil homens, Deus iria derrotar os midianitas. Só que esse contexto, ele vai tomando um rumo muito profético. Como eu disse, não são 12 mil homens separados de cada tribo, são 1000. Ao todo 12 mil. Deus iria no futuro aumentar esses números, né? Já que os inimigos seriam bem maiores. Mas ali naquele contexto vai aparecer esses nomes, Finéias, Balaão, e cada um desses nomes, eles vão ter uma história dentro do próprio livro da lei, e esses nomes eles vão tomando rumos proféticos no futuro, através de outros livros da Bíblia. Finéias vai aparecer em outros profetas, não aparece no Novo Testamento, mas Balaão aparece no Novo Testamento. E Balaão aparece no Novo Testamento como um código de falso profeta. Balaão, Jezabel. E Balaão não era um falso profeta, ele era um profeta que ele se punha de joelhos no chão, caía no chão com os olhos abertos e tinha visões do milênio. Então, dentro do livro de Números, você já vai ter ali a própria história de Balaão montada, com profecias tremendas, e ali, infelizmente, Balaão cedeu às riquezas, ele foi tentado pelo dinheiro, e ele ficou como essa figura de falso profeta. Pedro e Judas falam de Balaão de maneira negativa. Então vai aparecer Balaão ali com essa história. Porque Balaão vai cair pela espada. Vai aparecer também Finéias. Finéias é filho de Eleazar e Deus ele se agradou de Finéias. Porque tem uma história ali de Finéias dentro do próprio livro de Números, onde você começa a entender as coisas. Aí, porque Finéias fez um ato que agradou muito a Deus, Deus fez uma aliança de paz com Finéias e com a descendência dele no futuro. A aliança do sacerdócio eterno. Então é uma aliança eterna. E, é claro, não está falando somente de coisas literais, está falando de coisas espirituais mesmo. Aqueles que praticam atos semelhantes ao de Finéias entrarão nessa aliança de paz e de sacerdócio eterno com o Senhor. É claro que você não vai matar ninguém, como Finéias fez, porque no Novo Testamento a nossa luta não seria mais contra sangue e contra carne, e sim contra principados e potestades, os dominadores do mundo, nos lugares celestiais. Mas no livro da lei era sim contra sangue e contra carne. Ainda que eles tinham que entender coisas espirituais e lutar de maneira espiritual e obedecer à lei de Deus para vencer,
No próprio contexto, Deus manda eles se armarem com espada. Josué mesmo derrotou 32 nações e é com espada, com derramamento de sangue. Por isso que no Novo Testamento as coisas tomam um patamar de nível espiritual bem mais elevado, e aí a nossa luta passa a não mais ser contra sangue e carne, no sentido de derramamento de sangue, porque nós ainda lutamos contra os homens, sim, demônios, os dominadores do mundo, que são principados e potestades de Satanás, eles usam os homens. Nós lutamos contra ele, mas não derramando sangue. Essa é a questão do último estudo que eu estou postando para vocês, né? Sobre Efésios, que eu tenho postado, que eu tenho falado e disse que ia continuar. Então ali Deus separa 12 mil homens para Moisés executar essa última missão. E como aparece ali os midianitas? Porque a própria palavra midianita e Midian já vai nos trazer um contexto profético. Somando com a questão de Finéias e Balaão, você tem um contexto todo profético. E aí tem 12 mil homens. Como o conflito ali é um conflito que não seria o final, então Deus arma essa conta. Lá no Apocalipse, nós vamos ter os midianitas, nós vamos ter Balaão, o falso profeta, nós vamos ter uma última missão que Deus vai dar para a igreja. Aí Deus não vai mandar separar mais 1000 homens de cada tribo, e sim 12 mil de cada tribo. E aí o mistério fica muito grande, entendeu? Em Números, 12 mil. Em Apocalipse, 12 mil de cada tribo. Em Números, 12 mil homens. Ao todo, no livro do Apocalipse, 144 mil homens, que são 12 vezes 12. Aí tem toda aquela questão dos 144 mil, que vocês conhecem, devem se lembrar muito bem, que é preciso levar em conta para você considerar essa revelação, que é muito bonita quando você tem todo esse contexto na mente. Se você olhar ali só para 1000 homens e 12 mil homens, você não vai ter muita coisa. Mas quando eu comecei a meditar em todas essas peças, eu me lembrei dos 144 mil. Isso daí é muito profundo. E a questão dos 144 mil, ela aparece em Gênesis, em Números, nos dias da criação, como eu já falei para vocês. Se eu for falar aqui agora, o vídeo vai passar de 15 minutos. Se eu for revisar, né, contextualizar, o vídeo vai passar de 15 minutos. Eu não quero isso porque eu quero que esse vídeo apareça no Instagram. Então em Gênesis aparece a questão dos 144 mil. Em Êxodo aparece novamente, através dos 400 anos que Israel ficou cativo e houve a libertação no dia da Páscoa. Aparece em Números, não 144 mil, mas pelo menos os 12 mil já aparece. Aparece de maneira assim bem significativa no livro de Reis e Crônicas, aonde Deus estabelece um sacerdócio para a casa de Deus, e Deus vai usar toda essa tipologia aí para dentro do milênio. E aí Deus manda separar 24 mil homens para 12 turnos. Na verdade, ali são 24 turnos. Numa hora você vê 12 mil, noutra hora você vê... numa hora você vê Deus falando de 24 mil homens para 12 turnos, e outra hora você vê Deus falando de 12 mil homens. Na conta toda, você vai ver que são 288 mil homens separados para esse ministério. E 288 mil são 144 mil duas vezes. Só que aí esses são sacerdotes da casa do Senhor. Então tem a questão ali do dia e da noite. O que você entende pelo cálculo todo é que o número 24 mil está fazendo referência aos 24 anciãos. 1000 para milênio. E 144 mil duas vezes significa a mesma coisa que Deus falou, por exemplo, no sonho de José. É algo que vem de Deus e que Deus tem pressa para fazer, quando Ele dá algo duplicado. São 144 mil duas vezes. Pegou toda essa conta? Então tudo isso vira um cálculo profético muito precioso para a gente. Então se você lê lá Números 31, você vai encontrar essas peças. E em Números 31, Deus faz algumas referências mais significativas ainda para a gente, que eu vou falar na parte 2 do vídeo de maneira bem curta, tá bom? Porque já está escurecendo aí
e não vai dar para vocês verem, tá? Vamos para a parte 2 então.